abre, eu vou te dar um outro aviso. As crianças podem ir para a celebração infantil, a tia Catrine ali na porta já, podem ir as crianças. O bom é que o Ru hoje tem um... Vocês estão cansados? Está cansado? Voltou, teve janeiro inteirinho de descanso, primeira celebração de domingo, de fevereiro, vocês estão cansados. Aí vai lá. Vocês abriram Mateus 28, 16? Abre aí. Mateus capítulo 28, versículo... Eu falei 18, gente? Falei 28, né? Eu fiquei preocupado. O que nós vamos conversar hoje é continuidade do que foi falado domingo passado. Mas não continuidade que, se você não ouviu, você vai ficar perdido. Não. Mas é uma sequência de ideias. Achou o texto, irmão? Diz aí, sim. A gente espera, que senão depois você vai ficar procurando, não vai me ouvir. Dia 16, sem ser domingo que vem, o outro, nós teremos as nossas 12 horas de oração, jejum e adoração, irmão. E o que é isso? São 12 horas que a gente separa para literalmente orar, jejuar, sermos ministrados e adorarmos ao Senhor. Então vai iniciar às 9 da manhã aqui e vai terminar às 9 horas da noite. Ao longo desse período tem várias pessoas participando, dirigindo, todos estão mais que convidados. Eu agora posso dizer que é muito bom, porque ano passado eu participei. E assim, me marcou. Eu sempre comento que a bolha eu aprendi ali. O que é a bolha? É um momento que nós nos juntamos em oração pela vida de alguém, pela vida de um grupo, uma família, um ministério, e temos 12 horas, então dá tempo de nós orarmos e intercedermos por tudo. Nós consideramos que essas 12 horas, elas confirmam uma abertura desse ciclo, desse ano. Ali compartilhamos sonhos, ali compartilhamos perspectivas, ouvimos do Senhor. Então, separe esse tempo e esteja conosco. Se você puder, e eu espero que possa, venha às 9 e fica até às 21 horas. Pastor, mas como é que eu vou? Meu irmão, do jeito que eu comecei às 9, eu terminei às 21. Eu digo investimento mesmo, do jeito que eu comecei, eu terminei, vim aqui, a gente celebrou aqui, nossa, o que a gente pulou na parte da noite no culto aqui, ó, porque aqui tinha ali os colchonetes, o pessoal começou a gente celebrando, então venha, participe. Se por algum motivo você não tiver condições de participar das 12 horas, quer seja por compromisso ou mesmo saúde, eu não posso ficar sem comer 12 horas, pastor. Tudo bem. Você vai participar do tempo que você pode. Se você quiser, vem no início, para no momento que você tiver parar, vai lá, faz a sua refeição, depois você volta e participa conosco. Vai conforme a sua possibilidade física, tá bom? E nós vamos ter esse momento juntos, dia 16. Sem ser domingo que vem, o outro. E eu tenho certeza que você achou o texto, não é possível. Esse texto bíblico, ele é uma conclusão do escrito de Mateus, relatando a vida de Jesus. Quando Mateus escreveu sobre a vida de Jesus, ele descreveu os ensinos, os milagres, as experiências, descreveu a crucificação, ele descreveu a ressurreição de Jesus. E dedicou os últimos capítulos, no caso, mais precisamente o último capítulo, a falar sobre esse momento de Jesus ressurreto, tendo os últimos encontros com os discípulos antes de voltar aos céus. Os outros discípulos que escreveram, os outros irmãos que escreveram, ou seja, Marcos, João, até mesmo Lucas, que pesquisou sobre, também registraram, de alguma forma, esse momento que Jesus estava ressurreto com o início da igreja, com aqueles primeiros irmãos. Esse texto ele é muito valioso porque ele apresenta a expectativa que Jesus tinha para com os seus discípulos. Jesus viveu 3 anos nessa terra, cumpriu o seu ministério, morreu na cruz, ressuscitou. Agora a igreja teria que continuar aquilo que Jesus trouxe. E para que aquele grupo fosse impulsionado, Jesus deixa uma direção clara, deixa uma missão. Nós chamamos de grande comissão porque é uma missão que todos fazemos juntos. Então, nós precisamos
entender que esse texto bíblico, ele não é uma condição, ele não é um pedido, ele não é um vai que você consegue. É um imperativo que Jesus direciona à sua igreja. Ou seja, para Cristo, ser igreja é viver essa grande comissão. E eu queria ler com os irmãos, mas eu vou ler a partir do versículo 16, porque tem um contexto importante. Diz assim, ó: os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando eles viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus se aproximou e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão fazer discípulos, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A questão é que, quando Jesus ele faz toda essa narrativa, ele tem uma frase ali famosa que ele fala do ide. A gente usa o ide, o portanto vão, ide, saiam de onde estão, se movam. O cumprimento do ide é esperado de toda a igreja. Só que eu acredito, irmãos, que eu vou fazer uma pergunta e você responde conforme o seu coração. Ou seja, você não precisa ficar com medo se você errar. Só responde. A resposta é sim ou não. É esperado de toda a igreja fazer discípulos, sim ou não? Um grupo aqui respondeu. Aqui só me olhou, hein? Pode falar sim ou não, erra, certo, fica à vontade. Vou de novo. É esperado de toda a igreja fazer discípulos, sim ou não? Sim. Agora eu vou mudar um pouquinho a pergunta, porque tem um detalhe, ó. É esperado de cada um que se chama por igreja fazer discípulos, sim ou não? Tem uma mudança aqui. Porque se eu falo de todos, nós somos aqui 40, 20 fazem, 20 não, a igreja está fazendo discípulos. Agora, cada um significa que cada um de nós tem essa missão individual. A missão que Jesus deixa, ela é para cada um. A missão, o id, ele é individual ao mesmo tempo que é coletivo. Porque o todo executa quando cada um de nós vive. E porque cada um de nós vive, o todo executa. Se o id ele é individual, e eu vou até brincar para você não esquecer que individual e id, o início do individual até parece. E é esperado de cada um de nós, a pergunta que eu vou deixar é: o que nos falta para que possamos cumprir de forma definitiva o id que Jesus proclamou? Então, essa pergunta, ela é tanto para você, que pode me falar aqui hoje: pastor, eu estou cumprindo o id. Tanto para você, que está no meio do caminho e está com medo, tanto para você que vai começar hoje. Mas essa pergunta precisa ser feita. Precisa ser feita porque quando Jesus completa a comissão, ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o versículo 20. Não é isso que está aí? Abre aí sua Bíblia, não fecha não. Não tem esse e eis, ou só na minha tem o e eis que estou com vocês, e eis que estou convosco. Versículo 20. Esse conectivo, e eis que estou convosco, o e, é o mesmo conectivo que tem, por exemplo, quando Jesus fala: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Esse conectivo, assim como no português, ele tem um significado. O que acontece depois do e, só é verdade se acontecer, se acontecer o que vem antes do e. Exemplo, se eu falar: eu fui no mercado, comprei arroz e feijão, só é verdade que eu comprei feijão se eu comprei arroz. Se alguém me falar assim: Leonel, vai no mercado e compre arroz e feijão. Se ele voltar com arroz, está incompleto. Se ele voltar com feijão, está incompleto. É diferente do ou, arroz ou feijão, aí tanto faz. Repare que não tem um ou, tem um e.
O que eu quero compartilhar com os irmãos? É que Jesus prometeu aqui que estaria convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas antes dessa promessa de que estaria conosco até o fim dos tempos, ele atrelou que a sua igreja estaria fazendo discípulos, batizando pessoas e ensinando a guardar o que ela aprendeu. A expectativa de Jesus é estar com uma igreja ativa, mas não é ativa em culto tão somente, não é ativa em outra coisa, senão em fazer discípulos. Se nós então nos dedicarmos a tudo, mas não nos dedicarmos em fazer discípulos, nós vamos estar fora da expectativa que Jesus lançou sobre a igreja. Então, fazer discípulos, cumprir o ID, não é apenas uma ordem, mas é uma questão de nos qualificar como discípulos de Jesus. Vou fazer uma brincadeira, mas se Jesus ele estivesse aqui presencialmente, fisicamente, em pessoa, sentado, vou botar sentado só porque está sentado, e cada um de nós fosse até ele e perguntássemos, Jesus, nós somos seus discípulos, ele poderia perguntar, você está vivendo conforme a minha palavra? Está me seguindo? E você vai responder, vamos considerar, sim. A outra pergunta que ele faria é, e você está indo fazer discípulos? Batizando pessoas? Ensinando as pessoas o que você aprendeu? Porque essa é a expectativa de Cristo. Então, fazer discípulos é fundamental. Se não for para fazer discípulos, pode ser que algumas coisas percam o sentido. Então, eu queria te incentivar a partir de algumas coisas desse texto, para que você, por favor, saia hoje com isso inculcando a sua cabeça. Meus irmãos, eu vou ser sincero para vocês aqui numa coisa. Quem está me conhecendo hoje, você já está me conhecendo muito sincero. Eu pretendo, não sei por quanto tempo Deus vai ficar batendo no meu coração, mas falar com cada um dos irmãos e perguntar, quem você está alcançando para Jesus? O que você está fazendo para alguém conhecer Jesus através de sua vida? Eu tive uma conversa essa semana com o Juan, no caso o Juan que toca baixo, não é o Juan da pastora Marta. A gente estava conversando, batendo um papo, estava lá, estava fresquinho lá no Jardim do Liceu, eu falei para ele assim, Juan, vou te dar um conselho. Aí eu acho que ele pensou assim, agora vai vir um conselho, sabe, pastoral, enigmático. Eu falei assim, ó, anota no seu caderno qual é a melhor forma, ou a forma que você tem de apresentar Jesus para a vida de alguém. Aí ele pensou assim, vou anotar. Eu falei, por exemplo, você gosta de videogame, eu sei que ele gosta. E você gosta de música. Já pensou, se você dedica a sua vida para chamar um amigo seu, toda semana, para jogar videogame com você, por 1 hora, todo dia na sua casa jogando videogame. Você vai estar na sua casa, jogando, participando perto dele. Ele vai estar perto, ele vai ser seu amigo, você fala, quero orar pela sua vida, ora no início, ora no fim, pergunta como ele está, ora pela família, fala de Jesus. Já pensou o impacto que isso tem na vida dele? Já pensou se você começa a ensinar um instrumento musical para uma pessoa, usando louvores, para que essa pessoa conheça mais Jesus? Agora pensa na sua realidade. Só que isso só vai acontecer se de fato você tiver intimidade e conhecimento de Deus. Eu não digo isso apenas da minha cabeça, mas o texto bíblico diz que os discípulos que estavam com Jesus, a partir do versículo 16, eles encontram com Jesus, e no versículo 17 diz que ao verem Jesus, eles o adoram. Está aí, isso aí, sim ou não? A Bíblia diz, eles o viram e o adoraram. Alguns tiveram dúvida, mas os discípulos o adoraram. Adorar ao Senhor não é apenas uma música cantada. Adorar ao Senhor é uma vida de intimidade e proximidade aos pés de Cristo. Acredito que uma pessoa que não tiver uma vida de adoração diária, cotidiana, dificilmente vai quebrar a barreira e cumprir o ID, porque o início é com Jesus. Precisa ter relação com Jesus. Precisa ter intimidade com Jesus, por um motivo simples. Se cumprir o ID e apresentar Cristo, de quem você vai falar quando você estiver perto de alguém? Se viver e apresentar através do discipulado a Cristo na vida de alguém é compartilhar experiências, testemunho, informações,
detalhes de um dia incrível, o que você vai falar se você não tiver momentos com Deus? Vai ficar sem assunto. A gente já passou, eu tenho certeza que você já passou em algum momento na sua vida, a dificuldade de sentar perto de alguém que você não sabe o assunto, de falar. Isso geralmente acontece quem aqui, na semana, pelo menos uma vez entra no elevador? Levanta a mão. Então, na semana entra no elevador em algum momento. Tudo bem, vou dar outro exemplo, você vai ver. Quem aqui vai na padaria? Ou mercearia? Quem pega ônibus? Tá bom. Se você ficar sozinho com alguém, você vai olhar para a pessoa vai te olhar, se você não conhece, vai dar aquela risadinha, ela, ou não, ela vai ficar séria. O que você fala logo depois? O que você fala? Você não fala, você fala assim, o tempo hoje, hein? É isso ou não é? Se tiver quente, rapaz, que calor, hein? Aí a pessoa fala assim, é verdade, tá ruim até de lá fora. Aí, se estiver chovendo, meu Deus, que chuva, hein? E geralmente você torce para chegar no andar que você quer, terminar a compra, porque você não tem mais o que falar. Se o elevador for para muito em cima, você fala, Aí você não sabe se olha para a pessoa, se não olha. Eu tenho uma tática. Quando eu falo isso, termino o meu assunto, aí eu estou com o telefone assim, tem nada, irmão. Eu fico assim, bloqueio, desbloqueio, bloqueio, desbloqueio. Eu não tenho o que falar, não fica constrangedor. E a pessoa também não tem o que falar. Pega a chave, mexe na chave, não tem o que falar. Mas você tem um momento com a pessoa. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Digamos que você vende picolé. Aí você está no elevador com alguém. E você vende o quê? Está com a bolsa do seu lado no picolé. Chega do lado da pessoa, fala o famoso. E o tempo hoje, né? A pessoa fala o quê? Tá calor. Fala, você gostaria de um picolé? Você tem assunto agora. Quer um picolé? Tem vários sabores, faz bem assim. Sabe que é um picolé? Você torce até para o elevador não chegar. Se chegar, você fala, segura rapidinho que ele está comprando o picolé. Qual o sabor preferido? Toma aqui o picolé, vai lá. Porque agora você tem assunto. Não mudou o lugar, não mudou a pessoa, não mudou a oportunidade nem o tempo. A única coisa que mudou é que você tem o que a outra pessoa precisa. Logo, você tem o que apresentar. Eu vou ser sincero, irmãos. O que geralmente nos limita, que se eu falar agora, irmãos, essa semana você vai mandar um nome para mim da pessoa que você vai apresentar Jesus, que você vai viver. Missão, para cada um nome. A primeira coisa que você vai pensar é, meu Deus, o que eu vou fazer agora? A gente teve um EBD ano passado sobre isso. Eu posso pregar sobre isso todo domingo. Posso trazer 11 chaves para fazer discipulado, 15 passos. A gente pode ter um curso, irmão, que é sobre isso. Mas se você não tiver vida com Deus, sabe o que vai acontecer? Vai se concluir o curso e você não vai ter o que fazer. Você vai ficar sem graça. É igual, eu não sei como é que é o irmão, mas quando eu era criança, e o meu pai e minha mãe falavam, vai na mercearia comprar uma coisa, eu ia e falava exatamente o que ele falou. Vai lá e compra 1 quilo de tomate. Eu ia lá e falava, eu quero 1 quilo de tomate. Aí você ia perguntar, mas para quê? Não sei, eu quero 1 quilo de tomate. Qual? Não sei, eu quero 1 quilo de tomate. Quando você não sabe, você fica, meu Deus, e agora? Como é que compra 1 quilo de tomate? Eu não sei. Esses dias Estela perguntou, tinha irmãos aqui que vão rir, porque os irmãos aqui, eles cuidam do pastor, mas vai expor, quer ver? Ela pediu assim, amor, traz vinagre. Qual vinagre? Tem vários no supermercado, não só marcas, mas tipos, mas traz vinagre. Aí eu perguntei, qual vinagre? A pessoa falou assim, pega esse aqui de álcool. Eu falei, glória a Deus, era esse mesmo. Mas eu não sabia sobre o vinagre. Logo, se ela perguntasse se eu quero, ela não perguntou se eu quero. Eu ia falar, não quero não, vai você comprar vinagre, porque você sabe, você usa o vinagre, você cozinha com vinagre. Isso aqui, se você não sabe, usa o vinagre como amaciante para a roupa, porque não danifica a máquina. Então você sabe qual é o vinagre. Agora eu mostrei experiência. Você sabe o vinagre, você tem experiência, você convive, vai você, fala. Usa para tirar a mancha. Isso aqui eu não sabia, agora aprendi. Está vendo? Você tem experiência. Quem tem experiência, irmão, esse é o melhor exemplo que eu tenho que dar. Quem tem experiência, compartilha. Dona Maria Lúcia falou assim, usa para tirar a mancha também, pastor, porque ela tem experiência. Sabe por que você não compartilha? Porque você não tem experiência. Não tem. Pode ser que a sua vida de adoração com o Senhor seja domingo à noite. O culto. É ruim? Claro que não. Eu gosto.
Me sinto bem cada vez que eu me reúno com os irmãos para adorar o Senhor. É ótimo, é excelente. Seja tocando, sentado, em pé. Eu gosto. Mas não é só isso. É muito pouco. 2 horas em público com uma pessoa que é o centro da sua vida. Me desculpe, mas eu falei para você cantar se fosse verdade. Que Ele é o Rei eterno, imortal, invisível, mais real. Que você deve adoração, né? Que a gente cantou assim, ó. Só para te adorar. Agora canta aí, ó. E fazer teu nome, o quê? Grande. E te dar o louvor que é. Da onde que vem essa dívida, irmão? Se não da cruz que Ele morreu por você. É uma dívida. Eu não sei você, mas eu aprendi que dívida se paga. A gente paga. E essa dívida eu pago com a minha vida. Então agora me perdoe, mas se nós não estamos vivendo o pagamento dessa dívida, que é a adoração, nós estamos errados. Se passa dia e dia e dia, e Jesus não nos vê perto dele, tem algo errado. E você não vai fazer discípulos. Não vai porque é isso, a gente fica inseguro, vai compartilhar o quê? João 4 relata uma mulher que estava lá pegando água no horário inapropriado, sozinha, uma vida complexa, cheia de problemas, teve pecados, teve erros, não queria estar em público. Ela encontrou Jesus, teve um tempo com Deus. O que ela fez depois? Largou o depósito de água, deixou para trás, correu para a cidade e começou a falar. Eu conheci aquele que sabia toda a minha vida e começou a falar de Jesus. E aquela cidade conheceu Jesus porque ela teve um encontro, ela teve uma experiência, ela falou de adoração, reconheceu Jesus e isso ela falou. Teve gente que ouviu o ensinamento de Jesus do Sermão do Monte, um dos mais belos, mas não falou de Jesus, não praticou. Teve gente que era mestre da lei, e quando Jesus falou, vem e siga-me, não foi. Você acha que a história só tem discípulos que seguiram? Teve gente que foi atrás de Jesus, comeu do pão, e quando Jesus falou, eu sou o pão, falou, esse pão eu não quero não, só quero o pão de comer mesmo. Porque Jesus falou para os discípulos, a Bíblia diz, os discípulos foram embora, e aí Jesus virou para os 12, e vocês vão não? Aí Pedro fala para onde? Na verdade ele fala, para quem? Se só tu tens palavra de vida. Então a Bíblia relata gente que se dizia discípulo, gente que se dizia multidão, mestre da lei, ouvintes, e muitos abandonaram, irmão. Qual é a diferença deles para os 12 ou para os 11? É que eles permaneceram perto, aos pés. Vida de adoração. Se não houver adoração, não haverá cumprimento de ide, porque você vai ficar com medo, inseguro. Meu irmão, a gente fica com medo quando a gente não sabe que tem alguém por trás dando condições. A gente fica com medo quando a gente não está capacitado. A gente fica inseguro. É simples. Eu não duvido daquilo que você crê em Jesus. Não estou falando isso não. Mas se talvez eu chamasse, vamos comigo. Já começa o medo aí. Vamos comigo para onde fazer o quê? Pastor chamou, é treta. Vamos comigo. Aí você vem. Eu paro lá na Praça São Salvador, a gente senta e eu falo. A próxima pessoa que passar, você vai falar uma experiência com Jesus. Bom, amigo. Agora, se você está vivendo coisas e coisas com Deus, você não perde tempo. Sabe por que então que falta discipulado, às vezes, em nossa vida? Porque falta tempo com Deus. A árvore cresce para baixo, cria raízes. Depois ela cresce para cima e dá os frutos. Se não crescer para baixo, não vai ter fruto. Então eu te peço, assim, quase suplicando, que você não termine essa noite, essa semana, sem considerar o seu tempo de adoração com o Senhor. Pastor, me ajuda sobre o que é essa adoração, porque eu posso estar falando de uma forma que você vai pensar assim, poxa, eu tenho que adorar Jesus. Você vai perguntar, como? Tira um tempo com o Senhor, pega a tua palavra, lê. Lê o quê, pastor? Nós temos um grupo, se você está vindo pela primeira vez, se você não sabe, temos um grupo chamado Alimento Diário. Todo dia lemos um capítulo da Bíblia. Alguém comenta sobre esse capítulo. Me procura no final, entra no grupo. Um capítulo, você vai tirar o seu tempo, você vai ler o texto. Você vai ver o que você percebeu. Você vai orar ao Senhor. Senhor, me ajuda a entender e praticar isso. Bota uma música. Que música? Um louvor. Ora, fala com Deus.
Se eu te perguntar, tenha um tempo comigo, o que você vai fazer? Você vai ver um lugar, a gente vai estar junto, a gente vai conversar. Jesus é uma pessoa. Vai falar o quê? Fala o que você tiver no coração. Jesus te conhece. Ah, mas eu falo errado, eu não sei orar. Mas eu não perguntei se você sabe orar, porque essa ideia de saber orar, muitas vezes é um obstáculo. Fala com Deus, é o seu tempo com Deus. Se você não souber orar, ora falando o seguinte: Senhor, eu não sei o que te falar, me ajuda. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Mas tenha o seu tempo com Deus. Quanto tempo? Meu irmão, eu te aconselharia a começar com pelo menos 15 minutos. Daí para frente. Qual horário? O melhor horário que você puder. Ou você acorda, eu não tenho tempo. A gente nunca tem tempo, a gente faz o tempo. Ou você acorda 15 minutos mais cedo, ou você sacrifica 15 minutos do seu almoço, ou você vai antes de entrar no celular no Instagram, porque o brasileiro gasta de 4 a 5 horas no Instagram, pelo menos. Então, antes de você gastar 4 horas numa rede social, 15 minutos tenha seu tempo com Deus. Pastor, eu não consigo. Essa dica é batata. Pega o seu telefone quando chegar em casa, bota dentro da geladeira. Fecha a geladeira e senta na mesa. Você só vai pegar o telefone dentro da geladeira quando você terminar de ter o seu tempo com Deus. Pronto. Porque o telefone é distração, meu. Não, eu vou ler a Bíblia no telefone, ouvir a música no telefone, tudo no telefone. Cuidado. Tenha o seu tempo com Deus. Depois você me fala como é que foi. E eu digo isso porque, assim, vou falar algo, porque eu ouvi lá no trabalho, já contei isso. Mas tem um funcionário lá do Batista que toda vez que eu falo da igreja, ele fala: Daniel ainda está lá? Daniel, no caso, estava no baixo. Tá. Aí, esses dias, ele falou para as duas coordenadoras, a do ensino médio e a do fundamental: rapaz, Daniel é incrível. Por quê? Ele foi num retiro, alguma coisa dos juniores, adolescente. E quando ele acordava, a primeira coisa que ele fazia era sentar no canto dele, no colchonete, e ler a Bíblia. Ele lia a Bíblia, tinha a oração dele, depois ele ia. Ele não corria para brincar, ele não descia, ele fazia isso. Aí ele até falou assim: ele me deu uma aula, me ensinou. E disse mais: se ele quisesse, ele não precisava fazer, porque os pais nem estavam lá. Se ele faz por medo dos pais, ele não precisava, porque ninguém ia saber. Mas todo dia podia ser o que fosse. Ele acordava e tinha um tempo dele com Deus. Vê se isso não compartilha uma experiência diferente. Eu estou falando de um funcionário do Colégio Batista onde eu trabalho, que falou dele para outras pessoas. Isso por quê? Viu. Imagina o que vai acontecer se você tiver esse tempo com Deus e começar a falar esse Deus com as pessoas. Se você não tiver tempo de adoração, meu irmão, então provavelmente nós não teremos o cumprimento do ID. E sabe por quê? Segunda informação, além de adoração, é que talvez, se você não tiver tempo com Deus, a frase, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, não faça sentido para você. Vê se não foi isso que Jesus falou no versículo 18. Se você fechou a Bíblia, você abre. Aqui o pessoal já vem com caneta, marcador de página, fitinha. Eu tenho tudo isso aqui. Às vezes você pensa: nossa, o pastor é o ás da Escritura, porque ele fala o texto e abre, eu já deixo marcado, mas tem spoiler. Deus compartilha comigo, que vai compartilhar com os irmãos, já deixo marcado. Vê se não é isso no versículo 18. A gente romantiza a Bíblia, pensa numa história. Jesus chegou no lugar que tinha marcado com os 11, era um monte. Aí Jesus chegou, aí tinha os 11 no monte. Quando os 11 o viram, alguns o adoraram. Então um grupo desses, sendo um judeu, ele fez o seguinte: ele foi até Jesus, que estava vindo andando, né? Se prostrou aos pés dele e o adorou. Porque a palavra adoração em grego é proskuneo, é o texto daqui. Então um grupo de pessoas se prostrou aos pés deles. Alguns não. Alguns quantos? Pelo menos 2. Porque senão era só um. João, Mateus ainda foi educado, não botou o nome. Imagina ele expor. Fala, sei lá, Bartolomeu e Tadeu duvidaram. Ia ser vacilo. Mateus ia ser X9. Ele só falou assim: alguns duvidaram. João não se preocupou muito com isso, não. Porque no momento que João relatou, falou, Tomé. João vacilou, tá? Tomé duvidou. Mas Mateus falou assim: alguns. Teve uma galera. Então olha a cena. Jesus está aqui, tem um grupo aos pés. E alguns duvidaram, pelo menos 2. Jesus viu essa situação, se aproximou e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Meus irmãos,
Provavelmente os discípulos já sabiam intelectualmente disso. Por quê? Porque esses 11 aqui são os corajosos que estavam com Cristo depois da ressurreição. Viram milagre, ensinamento, estavam vendo Jesus ressurreto. Mas é difícil acreditar que Jesus ressuscitou. Quem que você conhece que ressuscitou? Fala para mim. Pensei que você ia falar pelo menos Jesus, mas tudo bem. Pelo menos, assim. Ou alguém da Bíblia ali que, fulano... Não, mas quem você conhece, com quem você viu? Qual podcast, qual página no Instagram que está lá? Eu ressuscitei. Então é tão anormal ou incomum quanto era na época deles. Então a gente julga e fala assim, por que eles duvidaram que Jesus ressuscitou? Meu irmão, o cara morreu na cruz, voltou. Não é algo que acontece todo dia. Então eles duvidaram. E na dúvida, eles estranharam. Faz sentido falar para alguém em dúvida, vai lá e faz discípulo, vai lá e batiza, vai lá e ensina o que você aprendeu, se ele está com dúvida. Você mandaria o seguinte, Pedro, você vai fazer um churrasco para 40 pessoas, tá? Aí Pedro pergunta, mas é para assar? Você já fica, é para assar, tá bom, eu preciso de faca? Sim, você vai cortar. Quantas pessoas? 40. É churrasco? Você manda ele fazer o churrasco, sim ou não? Não, porque ele está com dúvida de tudo. Você não entrega uma missão para alguém que está em dúvida. E qual é a melhor forma de pegar alguém em dúvida e falar, eu quero que você vá para um lugar? Eu vou te mostrar quem eu sou. Aí, rapaz, Leonel é brabo no churrasco, abre esse parênteses. Então você vai começar a pegar ali os requisitos. Quem é essa pessoa? Aí Jesus falou, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Antes de Jesus te enviar, ele confirma que ele é todo poderoso para garantir o que ele te disse para fazer. A Bíblia sempre foi assim. Quando Deus chegou para Moisés e mandou Moisés ir até o faraó, como eu disse, você romantiza as coisas. Você acha estranho Moisés que tinha dificuldade na fala, e essa dificuldade na fala pode ser gagueira, ou pode ser não conseguir falar, por timidez ou não falar. Você deve conhecer alguém que não consegue falar muito bem, em público, com pessoas. Mas não era qualquer um, era só o faraó. Talvez hoje o faraó era o homem mais poderoso daquela época, então teria, sei lá, um presidente dos Estados Unidos, alguma coisa assim. Vai lá, hoje, se você é corajoso, vai lá com Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, e fala algo contrário a ele. Chega lá e fala, vai ser assim, assim, assado. Não é fácil, não. É fácil. O cara pode te prender e te matar a qualquer hora. Deus falou com Moisés. Moisés vira e fala assim, e eu vou dizer que quem me enviou então, Deus? Aí Deus fala assim, diga que eu sou te enviou. Se eu falasse aqui, eu sou, você espera que eu complete. Você é o quê, pastor? Eu sou. O português exige um complemento a esse verbo. Verbo ser, é um verbo de ligação. Ele exige pelo menos um complemento. Esse aqui que está estudando para nem sabe essas paradas. Eu estudei muito aqui. Sem complemento o verbo perde sentido. Eu sou. É o quê? Só que Deus, quando diz eu sou, significa que Ele é o quê? Ele é tudo em todos. Ele é todo poderoso. Ele é suficiente. Deus fala assim para Moisés, eu estou falando para você, o eu sou. Ele nem falou, geralmente Deus se refere ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas para Moisés ele disse, o eu sou te mandou. Eu sou quem? Eu sou o que sou. Você só tem que saber que sou eu, que estou te mandando. Na palavra do eu sou, Moisés foi. Deu errado? Não. Porque nunca deu errado quem andou na palavra do eu sou. Qual é o problema? Nem sempre você acredita que ele é. Qual é o segundo problema? Ele te dá a palavra e você não anda. Qual é o terceiro problema? É que no meio do caminho você quer fazer conforme a tua vontade e não mais o eu sou. Moisés cumpriu exatamente o que Deus mandou. O povo foi liberto. Daniel seguiu a palavra de Deus. Leão não comeu. Os discípulos seguiram a palavra de Jesus. E estamos aqui, 2000 anos depois, em um país completamente diferente. Porque eles seguiram. Você acredita que Deus é? Não responde, só pensa. Acredita. Acredita o suficiente para fazer qualquer coisa por Ele?
Acredita o suficiente para entregar o seu filho? Acredita o suficiente para entrar na fornalha? Acredita o suficiente para desafiar reis e políticos? Acredita o suficiente para ir até o Coliseu, para morrer por isso? Vamos trazer para o tempo de hoje. Acredita o suficiente para abrir a sua boca no trabalho, porque eu sei que tem muita gente com problema e com defeitos no seu trabalho, mas pouca gente está falando de Jesus lá. E eu não estou falando para você ir para a porta e pregar, Jesus é a salvação, não é só isso. Mas é você sentar do lado de uma pessoa e falar assim, posso orar por você, que eu sei que está feia a coisa. Tem muita gente nas universidades que não conhecem Jesus. A gente critica muitas vezes a universidade pública, principalmente. E eu vou expressar uma pequena opinião pessoal. A gente tem que tomar cuidado com os nossos jovens nas universidades. Ou seja, eu não estou falando para não enviar, para não irem. Não, não é isso não. Eu só estou falando que temos que tomar cuidado para que onde eles estiverem, eles cumpram o ID, inclusive num lugar difícil como a universidade. Ou seja, existem pensamentos, ideias que são contrárias àquilo que a Bíblia ensina. Mas não é só na universidade, não. Se duvidar, na sua casa tem. Mas a universidade, principalmente pública, tem muita gente fala, é o lugar do pensamento, é o lugar onde as pessoas pensam. O que a gente tem que fazer? Ensina o jovem a pensar. Ensina o jovem a crer. E ensina ele a estar enraizado em Jesus. Ele vai ouvir coisas diferentes, mas a raiz dele está em Cristo. Então nós temos que começar a ter esse cuidado com nossos jovens. Por sinal, eu estou totalmente à disposição de cada um de vocês, porque eu vivi universidade pública. Mas, voltando ao que eu estava falando, tem muita gente na universidade que não ouve sobre Jesus. Te garanto, isso eu digo porque eu vivi. No trabalho, seu vizinho, aqui nessa rua, o cara do Uber. Esse dia eu falei com Júlia, não essa Júlia, a Júlia de Valesca, que eu falei assim, estou igual Daniel. Por quê? Porque eu estou falando de Jesus no Uber. E Júlia de Valesca faz a mesma coisa. Aí eu falei para o Uber, a maior conversa durou assim. Muita gente não ouviu de Jesus. Mas muito mais do que ouvir sobre, as pessoas não estão vendo Jesus mais. Em nós, muitas vezes. Mas para ter a coragem de ir, você tem que acreditar em quem Deus é. E aí eu volto a perguntar, você acredita que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra? Porque Ele tem autoridade no céu, ou seja, Ele tem autoridade sobre os anjos, Ele tem autoridade sobre demônios, Ele é muito mais poderoso do que Satanás. Satanás não é tipo o rival de Jesus, porque às vezes a gente acha que Satanás é o rival de Jesus no mesmo nível, pelo amor de Deus. Jesus é todo poderoso. Os demônios sabem quem Ele é e treme. Tanto é que quando Jesus chega perto do tal legião que estava sobre o gadareno, os demônios falam assim, mas não está chegando a sua hora, o que você está fazendo aqui? Porque eles sabiam que se Jesus estava lá, já era. Na presença do grande eu sou, já era. Aonde Jesus está, já era. Sabe o que falta? Convicção em Jesus. O que nos falta é a coragem que Elias teve de perante sacerdotes de outra divindade, falar assim, ó, vai na frente, começa. Ora aí. Fala mais alto que ele não ouviu. Ele fala, isso aí não estou inventando não, é literalmente. Rapaz, canta mais alto. Faz mais alto porque eu acho que Baal não está ouvindo vocês pedirem chuva não, vamos embora. Aí quando chegou a vez dele, ele falou assim, pode até molhar se quiser. Molhe que vai pegar fogo, pode molhar. Aí ele foi e orou, para que se conheça o teu nome, Pai. E pegou fogo. Você tem a certeza que Elias tinha? Tem, irmão? Você tem essa certeza na autoridade do nome do Senhor Jesus, a mesma que Elias tinha? Porque a Bíblia disse que Elias é um homem como nós. Rapaz, eu vou ser sincero aos irmãos, aqui diz Rodrigo homem, digo da carne agora. Eu me sinto envergonhado quando eu leio esse texto, que diz assim, Elias era um homem como nós, sabe por quê? Porque às vezes eu falo, como eu? Elias é superior. Elias fez fogo cair do céu, não é só nessa hora, várias vezes. Mas a Bíblia diz, Elias é um homem como você, como nós. Falho, com problemas, imperfeito.
A diferença é que ele acreditava na autoridade do Senhor Jesus. Tenho dificuldade de crer e de pensar que se você acredita na autoridade verdadeira do Senhor, você vai ficar quieto quando pessoas estão indo para o inferno. Quando pessoas não seguem Jesus. Ouvi aqui na EBD durante esse último semestre. É pastora Patrícia? Ou errei o nome? Acertei? Rapaz, agora eu... Ela falou uma frase que é óbvia, que eu já sabia, mas eu brinco assim, eu não sabia como ela falou. Ela disse assim, a Bíblia diz, vão e façam discípulos, ou seja, os discípulos não estão prontos, não é vão e encontrem, vão e achem, é vão e façam, você não vai encontrar discípulo. Sabe aquele familiar seu que não conhece Jesus? Exatamente, você tem que fazer, você não vai encontrar. Ah, um dia ele vai conhecer Jesus, esse dia é quando é amanhã, se você for até ele amanhã. Sabe aquela pessoa do seu trabalho que não se submete ao Senhor? Essa pessoa não vai ser encontrada pronta. Você tem que ir lá fazer, você tem que colocar a mão na massa, você tem que fazer algo por ela. Você tem que se movimentar, você tem que agir. A pergunta é, você crê na autoridade do Senhor o suficiente para ir, para fazer, para executar? É tempo de cumprir o ID, é tempo de avançar, é tempo de sair do lugar, é tempo de fazer algo em relação a isso. Mas você tem que adorar o Senhor, você tem que crer na autoridade, você tem que entender que as pessoas estão necessitando de Jesus. Caso contrário, irmãos, agora me desculpa essa fala, mas caso contrário, pessoas continuarão a caminhar em direção ao inferno. Pessoas continuarão a permanecerem aprisionadas pelo pecado, experimentando o melhor deste mundo, mas o pior da eternidade. Pessoas continuarão tendo todo tipo de experiência, menos experiência com Cristo. A pergunta é, você crê no Senhor Jesus? Se você crê, você está disposto a cumprir o ID, ou seja, ir, viver, e enquanto você vai apresentar Jesus para alguém, fica de pé, por favor. Fica de pé, feche seus olhos.